eu ainda tenho uma pergunta muito forte no meu coração, de homens e mulheres, e eu vejo isso muito no contexto jovem, parece que é um momento divisor de águas da nossa vida, o momento da busca por estudos, os universitários, os cristãos professos, quando vão para o meio universitário, que creem nisso tudo que a gente está falando, que estão ouvindo você falar e falam assim, não, creio em todas as coisas. E aí a pergunta vem assim, mas acreditam que outras visões de mundo, como, por exemplo, marxismo, como uma visão, vamos dizer assim, ecumênica, não de ecumenismo entre protestantes da mesma fé, né? Mas uma visão ecumênica, obviamente, de pluralidade de religiosidades, que acreditam, que podem crer nisso tudo que o Felipe está falando, Daniel, mas que podem viver uma vida muito mais light, mais tranquila, sendo na orientação de seus amigos, na visão de todos, naquele tipo de conversa, talvez, pós-classe, de repente você sai daquele turno da noite, está batendo aquele papo e dizendo assim, não, muito bonito o que você pensa, mas eu penso diferente, essa visão plural. Como é que a gente consegue, não é educar, não é combater, mas como é que a gente consegue abordar pastoralmente e conduzir esses jovens que entendem tudo que o Felipe falou, acreditam em tudo, mas acho que isso é a beleza para mim, subjetiva. Ok, a tradição minha, da minha família, aprendi isso tudo desde a escola dominical, desde criança, mas estou achando que o meu colega, amigo, querido parceirão hinduísta tem uma verdade tão bela e valorosa quanto a minha. Ou o outro que é ateu, ele tem um valor e a gente tem que ouvir os preceitos dele a respeito disso. Como é que, Daniel, a gente consegue discipular, talvez, pastorear e argumentar a respeito do que é essencial e de como essa essência que molda o meu coração se revela nessas relações também? Isso me lembrou parte do trabalho que eu tenho feito com os jovens lá da igreja e as conversas que eu tenho tido recentemente, voltar aqui para o começo daquilo que o reverendo Felipe falou, que parte então do entendimento que a gente tem a respeito do coração. E aonde está o nosso coração? No momento em que aquela pessoa, o seu amigo querido, ele vira e fala assim, eu sou cristão, mas... e é nesse momento em que a gente tem que convidar primeiro essa pessoa a fazer uma autoanálise a partir, biblicamente falando, olhando para aquilo que a palavra de Deus demanda. Então a gente enxerga no Antigo Testamento Deus falando que Ele é Senhor de Israel, e no Novo Testamento Jesus falando, eu sou Senhor. E tanto no Antigo quanto no Novo é a respeito de um único Deus, que é Senhor de toda a sua vida e em todos os aspectos da sua vida. E o próprio Jesus vira e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então uma visão pluralista muitas vezes pode ser mais atraente, aparentemente, porque dá um certo ar de tolerância hoje em dia, até às vezes uma plausibilidade dentro da academia, entre os amigos, mas a gente tem que lembrar que não só, especialmente, obviamente, na história em que Deus nos conta por meio das escrituras da revelação dele, ele demanda exclusividade. Então, por mais uma vez, em que essa pessoa que se sinta atraída em relação a esse pluralismo de ideias, a primeira coisa que ela tem que fazer é revisitar o entendimento bíblico do senhorio de Cristo nas nossas vidas. Eu creio que esse, talvez, aí seria um primeiro passo para a gente pensar num antídoto bíblico. É claro que a gente já entende que é o Espírito Santo que opera, que faz tudo isso, mas eu iria por esse primeiro passo, e enxergando os pontos de contato, muitas vezes, em que essas pessoas querem enxergar, mas no anseio de querer alcançar essas outras pessoas, seja numa conversa, elas acabam abrindo mão dos próprios pressupostos e de verdades essenciais. Isso. Então, acho que são duas coisas que eu percebo que para mim são laços
e nos fazem tropeçar, são inimigos nossos. Né? Eu queria ouvir o posicionamento de vocês com isso. Respeito e amor, então eu quero fazer o quê? Aceitá-los para alcançá-los. E aparentemente, parece para muitos os cristãos que uma tolerância plural é uma demonstração de amor. Mas, e se você encontrar um outro cristão que ao invés de dizer isso, vai dizer assim, meu amigo, eu gosto tanto de você, você é uma pessoa tão querida a mim, eu preciso lhe dizer, o que você está falando vai te levar para o inferno. Parece isso tão assim, medieval, né? Um troglodita de Jesus, não é mesmo? Como lidar com isso? Como mostrar? Porque eu não vejo manifestação de amor cristã sem a proclamação do Evangelho da salvação. Sim.